fazer aqui, apenas vou dar um depoimento pessoal sobre Mário de Andrade. Na verdade, eu o conheci bastante, mas nunca participei da sua intimidade, nunca fui íntimo dele. Não posso dizer, portanto, grandes coisas a respeito. E vou falar não sobre o escritor, porque esse está vivo até hoje, vocês continuam lendo, mas um pouco sobre o homem. Que, à medida que a gente vai vivendo, a gente verifica que há sobre cada época ou sobre cada pessoa duas versões. Uma escrita, a que permanece, e uma falada, a da conversa, que ao contrário passa rapidamente. Eu vou falar baseado exclusivamente na minha memória, não fiz nenhuma pesquisa para isso, e portanto será uma visão bastante particularizada. A única vantagem que eu tenho aqui para dar esse depoimento é que eu conheci o Mário de Andrade. Eu sou do tempo ainda do Mário de Andrade. Eu me lembro de uma história contada por um diretor italiano do Teatro Brasileiro de Comédia, que na Itália ele conheceu um senhor que tinha um cartão de visitas com o nome, e depois, como onde devia estar a profissão dele, estava escrito testemunha ocular. Pois bem, eu sou testemunha ocular a respeito dessa época. A personagem no teatro. A personagem teatral, portanto, para dirigir-se ao público, dispensa a mediação do narrador. A história não nos é contada, mas mostrada como se fosse de fato a própria realidade. Como caracterizar em teatro a personagem? Os manuais de playwriting indicam 3 vias principais: o que a personagem revela sobre si mesma, o que faz e o que os outros dizem a seu respeito. Vamos examinar sucintamente cada caso, procurando sempre isolar o elemento específico ao teatro. A obra literária é um prolongamento do autor, uma objetivação do que ele sente possuir de mais íntimo e pessoal. A personagem constitui, portanto, um paradoxo, porque essa criatura nascida da imaginação do romancista e do dramaturgo só começa a viver, só adquire existência artística quando se liberta de qualquer tutela, quando toma em mãos as rédeas do seu próprio destino. O espantoso de toda a criação dramática, em oposição à lírica, é que o autêntico criador não se reconhece na personagem a que deu origem. O teatro brasileiro moderno. Prefácio. Este livro retoca em alguns pontos e expande em muitos outros o ensaio que publiquei sob o título Teatro 1930-1980, na história geral da civilização brasileira. Os acréscimos agora feitos referem-se quase todos à literatura dramática, chamada comumente de drama em inglês, em oposição a theatre, que seria a parte relativa ao espetáculo. Valendo-se desses dois termos como de balizas cômodas, diria que o meu intuito principal foi o de estudar o drama, quer dizer, os autores, mas sem nunca perder de vista o teatro, pano de fundo sem o qual as próprias peças não adquirem o necessário relevo. 2 critérios me guiaram, portanto. Certos autores viram-se incluídos por sua importância literária, o caso mais típico é o de Mário de Andrade. Outros, ao contrário, devem a sua inclusão somente às qualidades cênicas, atestadas pelo êxito obtido por suas peças junto ao público. A história real do teatro e a história ideal do que ele poderia ter sido correm assim às vezes paralelos, sobretudo na década de 30. Algumas rápidas alusões tentam colocar esse quadro dentro de uma perspectiva mais ampla e da política nacional e internacional, que, se por longos lapsos de tempo aumentam-se do palco, em determinados momentos assumem decididamente o primeiro plano. Não pretendi escrever uma história factual que, embora resumidamente, abrangesse todos ou a maioria dos acontecimentos. Preferi, em vez disso, pôr em relevo apenas o que me pareceu significativo em termos de realização de repercussão, encadeando os fatos numa série que, englobando igualmente ideias, aspirações, práticas de palco, casas de espetáculo, plataformas artísticas ou políticas, ajuda-nos a situar melhor cada obra em sua exata dimensão. Busquei, em suma, mais o sentido da história, revelado sempre a posteriori, que a história propriamente dita. Continuo, portanto, a considerar este trabalho não mais do que um ensaio de interpretação, subtítulo que lhe dei na primeira versão, uma tentativa para aprender e ordenar logicamente, a partir de um ponto de vista que se sabe pessoal, mas se deseja objetivo, o que de mais marcante sucedeu ao teatro brasileiro entre 1930 e 1980. Em relação a essas duas datas,
mantive-as como limites aproximativos quanto ao período abordado, quanto ao ponto de vista, mas não quanto à informação, principalmente a bibliográfica, que foi em muitos casos atualizada. Se algum motivo anterior me impeliu a compor esta síntese, terá sido provavelmente o de deixar por escrito um testemunho sobre os 50 anos de atividade que acompanhei em sua totalidade, de longe ou de perto, passando de espectador juvenil a crítico, primeiro amador, depois profissional, para reverter 22 anos mais tarde, no ebuliente 1968, a condição de simples espectador ou de observador que foi aos poucos se afastando, não do teatro brasileiro, mas de sua face mais ligada à atualidade. Talvez por isso, mas espero que não somente por isso, que as razões históricas também estejam do meu lado, o presente ensaio só atinge plenamente o seu foco entre 1940 e 1970, quando se dá entre nós o deslanche do teatro moderno, com o surgimento de um bom número de dramaturgos importantes. A década de 30 figura nele mais como introdução, que ressalta passivelmente, pelo contraste, a reviravolta ocorrida logo a seguir, e a década de 70 como uma espécie de epílogo em que o impulso renovador, sobretudo entre os autores, começa a perder força e a duvidar de si mesmo. Quero confessar, para desencargo de consciência, que me dói um pouco a ausência, nesta minha sinopse crítica, de cenógrafos e críticos, duas categorias que, no afã de cingir-me ao essencial, acabei deixando de lado. Incluí-las agora, no entanto, representaria um esforço de pesquisa que me intimida, além de importar uma modificação considerável no meu plano inicial, elaborado em torno de autores, com referências ocasionais a atores e encenadores dos quais os cenógrafos e figurinistas, outra ausência, são tributários. Contento-me, pois, em lembrar alguns nomes ligados à minha geração, aquela que fez a passagem, naquele momento tão problemático, do velho para o novo. Entre os cenógrafos, recordarei a contribuição pioneira de Santa Rosa, Pernambuco de Oliveira, no Rio, de Aldo Calvo, Túlio Costa, Gianni Rato, Vessano Baccarini, na fase italiana do Teatro Paulista. Entre os críticos no Rio, Pascoal Carlos Magno, Gustavo Doria, Bárbara Eleodora, Henrique Oscar, em São Paulo, Sábato Magaldi, vindo do Rio, Clóvis Garcia, Miroel Silveira, Paulo Mendonça, Ruggiero Jacobi, Alberto da Versa. A lista poderia e deveria ser mais extensa, que outros, é o meu voto, corrijam tal falha, escrevendo aquela história completa e definitiva de que esta não passa de um esboço cujo mérito maior estará, porventura, na particularidade de consubstanciar uma experiência de teatro, quase toda ela de primeira mão, de coisas não só lidas, mas vistas e vividas. Décio de Almeida Prado. Beijos e não coitos, de Carlos Drummond de Andrade para Décio de Almeida Prado. Neste notável bilhete, o poeta Carlos Drummond de Andrade, colaborador assíduo do Suplemento Literário do Estado de São Paulo, dá ao então editor Décio de Almeida Prado a liberdade de fazer uma alteração em seu poema Os Materiais da Vida. Os cuidados de Drummond com o emprego da palavra coitos nesse poema e do verbo copular em outro foram estudados por Mariana Quadros em Cartas de Estimação de Carlos Drummond de Andrade. A palavra seria mantida na versão publicada em A Vida Passada a Limpo, 1959. Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1959. Meu caro Décio de Almeida Prado, você encontrará junto 2 poemas que os leitores do seu suplemento não poderão achar excessivamente compridos. No segundo, a palavra coitos, se porventura parecer escandalosa em jornal, poderá ser substituída por beijos, fica a seu critério. E daqui lhe manda um abraço afetuoso, com a estima de sempre, o Carlos Drummond. Os Materiais da Vida. Gris, faço meu amor em vidrotil, nossos coitos são de modern folk, até que a lança de interflex Vipax nos separe em clavílux, Carnabel, Carnabel, o vale ecoa, sobre vazio de um dalite, a noite asfáltica, PLKS. O verbo copular, de Carlos Drummond de Andrade para Décio de Almeida Prado. Como colaborador prudente do Suplemento Literário do Estado de São Paulo, dirigido por Décio de Almeida Prado de 1956 a 1967, Carlos Drummond de Andrade lhe enviou este curioso bilhete em que dá ao editor a liberdade de fazer alteração importante no poema que o Instituto Moreira Salles gravaria em DVD, especulações em torno da palavra homem. Os cuidados de Drummond com o emprego do verbo nesse poema e em outro de natureza semelhante foram estudados por Mariana Quadros em Carta de Estimação de Carlos Drummond de Andrade. O verbo copular seria mantido na versão publicada em A Vida Passada a Limpo, 1959, conforme decisão do poeta expressa neste bilhete. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1957. Prezado Décio de Almeida Prado, um abraço. Aí vai, para o suplemento do Estado, qualquer coisa parecida com um poema, longo e monótono de caso pensado.
se achar que o verbo copular, no sétimo terceto, fere o leitor comum, pode substituí-lo por enlaçar. Em livro a gente restabelece a palavra, como já tenho feito. Cordialmente, todo o apreço afetuoso do seu Carlos Drummond de Andrade, Rua Joaquim Nabuco, 81. Especulações em torno da palavra homem. Mas que coisa é homem, que há sob o nome uma geografia, um ser metafísico, uma fábula sem signo que a desmonte? Como pode o homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai o homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome e o sal que ele come, nada lhe acrescenta, nem lhe subtrai da doação do Pai. Como se faz um homem? Apenas deitar, copular, à espera de que do abdômen brote a flor do homem? Como se nascer a si mesmo, antes de fazer o homem, fabricar o Pai e outro Pai, e um Pai mais remoto que o primeiro homem? Quanto vale o homem? Menos, mais que o peso? Hoje, mais que ontem? Vale menos, velho? Vale menos morto? Menos um que outro, se o valor do homem é medida de homem? Como morre o homem? Como começa a? Sua morte é fome, que a si mesma come, morre a cada passo. Quando dorme, morre. Quando morre, morre. A morte do homem consemelha a goma que ele masca, ponche que ele sorve, sono que ele brinca, incerto de estar perto ou longe. Morre e sonha o homem. Por que morre o homem? Campeia outra forma de existir sem vida? Fareja outra vida, não já repetida, em doido horizonte? Indaga outro homem? Por que morte e homem andam de mãos dadas e são tão engraçadas as horas do homem? Mas que coisa é homem? Tem medo de morte? Mata-se sem medo? Ou medo é que o mata, com punhal de prata, laço de gravata, pulo sobre a ponte? Por que vive o homem? Quem o força a isso? Prisioneiro insonte? Como vive o homem, se é certo que vive? Que oculta na fronte? E por que não conta seu todo segredo, mesmo em tom esconso? Por que mente o homem? Mente desesperadamente? Por que não se cala, se a mentira fala em tudo que sente? Por que chora o homem? Que choro compensa o mal de ser homem? Mas que dor é homem? Homem, como pode descobrir que dói? A alma no homem, e quem pôs na alma algo que a destrói? Como sabe o homem o que é a sua alma e que é a alma anônima? Para que serve o homem? Para estrumar flores, para tecer contos, para servir o homem, para criar Deus? Sabe Deus do homem? E sabe o demônio? Como quer o homem ser destino, fonte? Que milagre é o homem? Que sonho, que sombra? Mas existe o homem? Depois da queda. Cai o pano. Logo depois, o elenco se pergunta, sussurrando no palco: o que será que o Décio achou? Alguém viu a expressão dele durante o espetáculo? Era essa tensão vivida pelos atores que recebessem em sua plateia a presença de um dos maiores críticos teatrais do Brasil, Décio de Almeida Prado. Quem conta é Paulo Autran, que inicia com aquelas perguntas seu depoimento para o livro Décio de Almeida Prado, Um Homem de Teatro, lançado por ocasião dos 80 anos do intelectual. Sua opinião é importante para todos nós, admite o ator. No entanto, mais do que uma opinião favorável ou desfavorável, a capacidade de Décio de aliar seu conhecimento técnico a uma rara sensibilidade poética fez de suas críticas fonte indispensável para aqueles que desejavam conhecer e pensar o espetáculo a partir de seus possíveis significados, desvendados com maestria pelo exercício crítico. Desde o cenário e sua participação na ação dramática, a dicção e modulação vocal de um ator, nada escapava ao olhar perspicaz de Décio. Em 1964, ele assistiu a Depois da Queda, peça autobiográfica escrita por Arthur Miller e dirigida por Flávio Rangel, que colocava em cena o relacionamento entre o escritor e dramaturgo norte-americano e a atriz Marilyn Monroe, com quem foi casado de 1956 a 1961. Em sua crítica, ele considera o espetáculo um dos mais harmoniosos que jamais vimos no Teatro Nacional, com destaque para as atuações de Maria Della Costa como Marilyn e de Paulo Autran como Quentin. Eles, na sua opinião, formam um par perfeito. A encenação de Depois da Queda, Décio de Almeida Prado, Estado de São Paulo, 9/8/1964. Não há muito o que dizer sobre o trabalho de Flávio Rangel. A concordância, em contraposição à discordância, é lapônica, não tendo e não sentindo necessidade de justificar-se. O encenador limitou-se a usar com extrema modernidade as armas tradicionais da sua profissão, o delineamento exato das personagens, o emprego sutil do ritmo e da atmosfera, não recorrendo à imaginação a não ser para compreender e explicitar sem didatismos o texto. O que se vem discutindo desde a estreia é Arthur Miller, não Flávio Rangel, sinal de que a sua função de intérprete entre autor e público foi exercida com rara competência e discrição.
Os elogios que lhe cabem estão assim disseminados por todo o espetáculo, um dos mais harmoniosos que jamais vimos no teatro nacional. Emoção relembrada na tranquilidade foi como Wordsworth definiu a poesia, pois não falta, depois da queda, nem mesmo esta serenidade poética que transforma o próprio sofrimento, a própria violência, em verdades artísticas.